Eclesiastes capítulo 11, nós vamos estudar uma porção pequena que vai do verso 1 ao verso de número 6. O dono da fábrica de tijolos, com quem eu comprava material, me ligou logo cedo, pedindo um orçamento para um amigo. E como era caminho para o escritório, eu resolvi parar logo. Só que eu não estava preparado para o que encontrei. Não era um orçamento para uma calçada pequena, uma mera entrada de um condomínio. O cliente queria que eu colocasse tijolo intertravado em todas as ruas da propriedade. Eu tomei um susto, mas também fiquei bastante animado. E rapidamente comecei a trabalhar, tomei as anotações, fiz todas as medidas que eu precisava. E quando eu estava saindo da propriedade, o Senhor me parou e perguntou: e aí, Renan? Qual é o preço? Qual é o valor do trabalho? Você já sabe? Eu disse: não, ainda não. Eu vou para o escritório, vou trabalhar durante toda a manhã e até o fim da manhã eu lhe retorno com o valor. Ele disse: eu não tenho tempo. Eu não posso esperar toda a manhã. Eu preciso do preço agora. E agora? Eu pensei. E se eu errar no orçamento? Se errar para cima, eu posso ser injusto com o cliente. Se errar para baixo, eu posso trazer prejuízo ao negócio do meu pai. Você já esteve em uma posição semelhante? O que você fez? O que você faz diante da incerteza de um novo negócio? Ou o que será que nós fazemos diante de tantas incertezas que a vida nos apresenta? Para a direita ou para a esquerda, gente? Eclesiastes, mais uma vez, pode nos ajudar. E para começar, eu quero ler com vocês o verso de número 6, parte A. Eclesiastes capítulo 11, verso 6, parte A, o texto inspirado do nosso Deus registra: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. E nós cremos piamente no que disse Paulo a Timóteo. Ela é inspirada por ti e, portanto, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para o treinamento na justiça. Tua palavra pode nos ajudar a viver melhor para a tua glória e para a alegria das pessoas com quem convivemos. Que assim seja mais uma vez. Nós estamos na dependência de teu Espírito. Rogamos pela ajuda e assistência dele. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Uma ideia claramente domina este parágrafo. Nos versos 2 e 6, Salomão escreve: você não sabe. E no verso 5, primeiro ele nos diz: você não conhece. E em seguida, você não pode compreender. Eis a incerteza da vida. Nem sempre sabemos que caminho tomar. Nem sempre entendemos o que está nos acontecendo agora. Nem sempre sabemos o que vai nos acontecer amanhã. E agora, irmãos? O que fazemos? Fechamos as portas do negócio? Nos escondemos de medo
Desistimos de sequer tentar alguma coisa? Não. Calma. Segundo Eclesiastes, Deus tem sabedoria até para os negócios de seu povo. Pastor, é sério mesmo? Sim, é sério. E o que é que ele nos diz sobre o assunto, irmãos? Em primeiro lugar, o Senhor nos diz aqui o seguinte: não tem negócio sem investimento sábio. Verso de número 1. Acompanhe a leitura do texto comigo, por favor. Salomão escreve: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O que é, irmãos, atirar o seu pão sobre as águas? Alguns crentes da Idade Média interpretaram este verso como uma expressão de generosidade. Faça o bem, e em algum momento ele voltará a você. Outros enxergam este verso como um retrato do agricultor que precisa lançar ou atirar as sementes na época da plantação. Outros, levando em consideração o que Israel vivia nos dias de Salomão, entendem que a expressão é uma ilustração do comércio marítimo. A versão NVT, concordando com a última opção, traduziu o verso 1 por: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Certo, pastor, mas qual é o ensino deste verso? Aos primeiros leitores de Eclesiastes, bem como aos atuais, aos donos de navio dos dias de Salomão e aos empreendedores dos nossos dias, este provérbio de sabedoria ensina: invistam, não escondam, não guardem tudo, arrisquem-se, aventurem-se, invistam, e depois de muitos dias, vocês terão algum lucro. Mas como investir, querido? Devemos investir de qualquer maneira, a qualquer hora, em qualquer coisa que aparecer pelo caminho. Lembre-se, este é um livro de sabedoria. E é por isso que ele nos aconselha no verso 2 deste capítulo: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Esse conselho nos lembra do capítulo 9, quando Salomão nos disse que tempos de desgraças caem inesperadamente sobre os homens. Porque não sabemos onde e quando cairão. A orientação do sábio é: reparta com 7 e até com 8. O que é isso, gente? A linguagem moderna dos negócios nós chamaríamos de investimento diversificado. E se Salomão conhecesse uma ilustração mais contemporânea, ele bem que poderia ter dito: não coloque todos os ovos em um único cesto. Por que não? Porque se o cesto cair, você perderá todos os ovos. Porque se o navio afundar, você vai perder todos os grãos. Porque se o seu único negócio quebrar, você terá perdido todo o seu investimento. Faz sentido? É um conselho útil? Claro que é. Mas só para aqueles que se arriscam e investem o que têm. Lembre-se, não tem negócio sem investimento.
E eu posso acrescentar, tendo em vista que a aplicação do princípio é bastante ampla. Não tem família, não tem carreira profissional, não tem ministério cristão, não tem vida cristã sem investimento. Eu acho que a mensagem é fácil de se compreender. Colocá-la em prática, no entanto, é outra história. Você duvida? Então me diga, por que é que não investimos em um novo negócio com tanta facilidade? Por que não nos arriscamos na evangelização de um amigo não crente? Porque às vezes é tão custoso se envolver com um novo ministério na igreja local. Porque você não se arrisca a entrar em um relacionamento. Ou porque você não entra com facilidade por uma nova porta que se abriu na sua carreira. Em suma, irmãos, o que eu estou perguntando é o que nos impede de investir? Na maior parte das vezes, é o medo. Nós paralisamos, pois pensamos. E se este novo negócio não decolar? E se ela não gostar de mim? E se meu amigo não receber o Evangelho? E se eu não me adaptar a esta nova função na empresa? E se a nova cidade para a qual eu me mudar não for tudo aquilo com o que sonhei? Será que é o que você está vivendo hoje, irmão? Bia, minha mais velha, recebeu uma oportunidade e ela precisava decidir. Tinha um limite para isso. Os dias se passavam e ela só parecia mais apertada no coração. Foi quando eu perguntei, filha, o que te impede de tomar uma decisão? Ela disse, pai, eu tenho medo de me arrepender por ter ido. E eu tenho medo de me arrepender por não ter ido. Então eu disse, está decidido. Porque é melhor se arrepender por tentar do que por nunca ter tentado. É o que Salomão está nos ensinando aqui. Não tem jeito, amigo. Você precisa se aventurar em alguma medida, você precisa se arriscar, você precisa ter coragem para tentar. Vocês sabem disso. Vez por outra, nós assistimos filmes que retratam essa história. Muitas pessoas, ao fim da vida, não se arrependem tanto pelo que fizeram, mas muitas vezes se arrependem pelo que deixaram de fazer na vida. Mas claro, nós estamos falando de investimento sábio. E é por isso que o rei de Jerusalém nos ensina aqui sobre diversificar o investimento. Vez por outra eu converso com jovens que estão aflitos quanto ao futuro. E parte da aflição deles, e da nossa, em vários momentos da vida, vem do que alguns chamam de visão de túnel. Já ouviu a expressão? Na medicina, ela se refere à perda da visão periférica. A pessoa, porque perdeu a visão periférica, só consegue enxergar o que está em sua frente. Na psicologia, a expressão é usada para retratar pessoas que só conseguem enxergar uma coisa. Um único caminho, uma única alternativa, uma única opção. Mas eu te pergunto, tem que ser assim mesmo? Amigo, e se a única carreira com a qual você sonhou não decolar? O que é que você faz? Se mata?
E se o único namoro que você teve na vida terminar, o que você faz? Nunca mais tenta um relacionamento. E se o único envolvimento com a igreja local não sair do jeito que você pensou, você nunca mais se envolve com a igreja. Entenda, nós precisamos de foco, como ouvimos no último sermão. Precisamos mesmo nos dedicar a algumas coisas mais do que a outras. No entanto, não é sábio investir tudo o que temos em uma única coisa. Por que não? Segundo Salomão, nós não sabemos que desgraça poderá cair sobre a terra. E eu acrescento a isso: Deus não é obrigado a executar o nosso planejamento. Já parou para pensar nisso? Ele não assina embaixo de tudo que nós queremos. Ele não tem que cumprir todos os nossos sonhos. E não é porque ele é mau. Pelo contrário. É porque ele é bom. E sabe o que é melhor para cada um de nós. Você pensa que é este caminho. E Deus pode ter outro caminho infinitamente melhor. Deus é bom, irmãos. E Ele tem sabedoria até para os negócios de seu povo. O que é que Ele nos diz sobre o assunto? Em segundo lugar, aqui o Senhor nos diz: não tem negócio sem leitura de mercado. Eu vou ser acusado de ser um coach. A Adriana está aí, não? Ainda bem. Eita, ela está aí. Verso 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. Onde cair, ficará. Das incertezas dos versos 1 e 2. Quando teremos lucro? Que desgraça cairá sobre a terra? O autor sagrado nos leva a algumas coisas que são certas. Quando a nuvem está carregada, todos nós aqui sabemos. Vem chuva. E quando uma árvore cai, seja lá onde for, todos nós sabemos, ela não levanta mais. São sinais. E eles precisam ser lidos. Nuvem carregada é sinal de chuva. É sinal de vida. É sinal de oportunidade. Árvore tombada, por sua vez, é sinal de término. É sinal de morte. É sinal que é hora de seguir adiante. De novo, são sinais e eles precisam ser observados. Só que tem um detalhe. Observá-los demais pode ser paralisante. É o que a gente lê no verso 4. O sábio escreve: quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. A condição ideal, irmãos, para se plantar é um dia sem vento. Sem vento, o agricultor pode dividir e lançar as sementes com perfeição. A condição ideal para se colher é um dia sem chuva.
sem nuvem carregada, o agricultor pode colher tudo o que plantou e não perder nada. Certo? Certo. Mas a questão é, quando teremos condições perfeitas? Se o tolo do capítulo 10 é o dono da casa que nunca conserta o telhado por preguiça, o tolo do capítulo 11 é o fazendeiro que nunca planta, que nunca colhe, porque está sempre esperando o tempo perfeito. Você se parece com ele? Antes de considerarmos esse problema, me permita perguntar, será que nós fazemos uma boa leitura do mercado? Temos feito uma boa leitura dos sinais da providência? Sim, tem coisas que nós não podemos conhecer, eu entendo. Mas será que não tem outras que nós devemos conhecer? Veja, eu não estou falando de impressões, de sonhos, de profetadas, ou de provas com Deus. Impressões são só impressões, importantes, mas não determinantes. Sonhos são anseios, receios, reminiscências do passado ou desejos para o futuro. Profetadas são profetadas. Palavras de homens travestidas de autoridade divina. E provas com Deus, como foi o caso de Gideão, geralmente são indicativos de imaturidade na fé. Você se lembra de onde está a história de Gideão? No livro dos Juízes. Quase todos os exemplos deste livro são negativos. É como se o autor sagrado estivesse nos ensinando, não façam como eles fizeram. Não é do que eu estou falando. Eu estou falando dos sinais da providência. Coisas que podemos ver, perceber, observar com alguma clareza. Então, no texto, Salomão nos fala sobre o sinal de vida. Uma nuvem carregada. Eu te pergunto, tem alguma sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério? Falando de vocação. Algumas coisas te chamam mais atenção do que outras. Você gosta de algo e não gosta de outras coisas. Você percebe facilidade para algumas áreas, dificuldade para outras. No exercício do que você já faz, você tem prazer. As pessoas gostam do que você faz, te agradecem por isso. São sinais. Falando de oportunidades, tem alguma coisa acontecendo? Um novo negócio para empreender, uma nova oportunidade na empresa onde você está, uma nova porta na carreira acadêmica. Falando de vida cristã, Deus tem te dado ultimamente uma oportunidade de crescimento. Digamos, você está lendo a Bíblia com alguém, está discipulando um irmão, uma irmã em Cristo. Recentemente trouxe a reflexão do pequeno grupo, ministrou uma sala de EBD e percebeu que gosta do que fez? Que as outras pessoas aprendem com o que você faz? Que te dão bons retornos, feedbacks? São sinais de vida, gente. Mas Salomão também nos fala no texto sobre sinal de morte. Uma árvore que caiu e não vai mais se levantar. Tem alguma coisa assim na nossa vida? Por vezes nós insistimos em projetos que já morreram.
Por que é que fazemos isso? Simples. Eles nos são caros. Nós demos muito do nosso tempo, muito da nossa energia, muito da nossa atenção para vê-los vivos. Eu entendo, amigo. Mas se morreram, o que é que eu e vocês podemos fazer? O que Salomão está nos dizendo aqui em linguagem mais contemporânea é: vocês precisam aprender a enterrar os defuntos. Não dá para sair por aí arrastando-os. Você precisa deixá-los para trás e seguir adiante. Mas por que não fazemos? Por que não perseguimos os sinais de vida que percebemos? Por que é tão difícil enterrar os sinais de morte que aparecem pelo caminho? O que nos impede? É o que lemos no verso 4, irmãos. É a espera pelo tempo perfeito. Ou pode ser a procrastinação. Às vezes não temos a motivação necessária. Tememos o fracasso. Somos perfeccionistas. Nos falta organização. Por essas e outras razões, nós sempre empurramos tarefas para amanhã que sabemos que precisam ser realizadas hoje. Você também sofre com isso, irmão? Ouça a sabedoria da palavra de Deus. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ou seja, quem vive à espera do tempo perfeito para fazer alguma coisa na vida, talvez nunca faça nada. É um conselho, amigo. Enquanto o trabalho dos sonhos não chega, vá trabalhando com o que Deus colocou nas tuas mãos. Enquanto a porta ideal não se abre, vá batendo em outras. Enquanto o cliente perfeito não chega ao seu empreendimento, trate de servir bem aquele que já chegou. Ele pode ser o perfeito amanhã. E hoje ele pode divulgar o teu trabalho. Enquanto espera pelo cônjuge que idealizou na sua mente, abra-se para conhecer pessoas. E entenda que não há homem que esteja perfeitamente pronto. Nem há mulher que seja completamente perfeita, irmão. Em outras palavras, queridos, o que eu estou dizendo é: faça alguma coisa para a glória de Deus. Não congele, não paralise, não se esconda, não seja refém da procrastinação. Em vez disso, vá à luta, amigo. Saia de casa, tente alguma coisa para a glória de Deus. Quem não tenta, não consegue. Quem não tenta, não erra, mas também não acerta. Quem não tenta, nunca saberá se daria certo ou errado. Vamos ler os sinais. E vamos fazer alguma coisa para a glória de Deus. Este Deus que tem sabedoria até para os nossos negócios. E o que é que ele nos diz sobre o assunto? Para terminar, irmãos. O Senhor ainda nos diz aqui: não tem negócio sem trabalho duro. Ao fim deste parágrafo, o sábio outra vez nos leva a coisas que desconhecemos. Verso 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, você também não pode compreender as obras de Deus, o Criador
de todas as coisas. Se com toda a tecnologia que temos, nós ainda ficamos perplexos com as rápidas formações de tempestades, furacões, tsunamis, por exemplo. E se com toda a tecnologia que temos, nós ainda ficamos maravilhados com a concepção e o desenvolvimento de um bebê no ventre de uma mulher. Imagine o assombro de Salomão e seus contemporâneos. E se nem ele, nem nós conhecemos plenamente os mistérios do clima e da vida humana, como podemos achar que vamos compreender perfeitamente as obras de Deus? Coitadinhos. Você não sabe, não conhece o caminho do vento, nos diz Salomão. Você não sabe como um bebê é formado no ventre de uma mulher. Você, portanto, não pode compreender as obras de Deus. Alguém aqui discorda do pregador de Eclesiastes? Diga-me, quem sabe aqui, com precisão, o que Deus vai fazer amanhã? Quem sabe em riqueza de detalhes o que Ele vai trazer nas próximas páginas da nossa história? Quem sabe exatamente o que Ele tem reservado para a vida deste servo ou daquele servo? Irmãos, nós não sabemos. Contudo, nós não precisamos nos desesperar por isso. Por quê, pastor? Porque nós estamos falando das obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Ou como coloca a NVT, nós estamos falando das obras de Deus, aquele que faz todas as coisas. Sem o Espírito Santo, esta comparação entre Deus, que faz todas as coisas, e nós, que não conhecemos todas as coisas, pode apenas nos encher de inveja, raiva, indiferença, sei lá o quê. Habitados pelo Espírito, porém, esta mesma comparação entre o Deus que sabe de todas as coisas e nós que não conhecemos todas as coisas, pode nos encher de paz e de coragem para enfrentarmos a vida, irmãos. É por isso que Salomão termina esta porção com a seguinte orientação no verso 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Por quê, irmãos? Porque você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Como já ouvimos, tem gente que nunca planta e por isso nunca colhe. Tem gente que até quer plantar, mas não faz, porque vive à espera do tempo perfeito. Mas também tem gente que planta, que se arrisca, mesmo sem saber perfeitamente o que vai acontecer. E de onde vem a coragem? Do verso 5. Fé em Deus, que faz todas as coisas. Quem tem fé em Deus, irmãos, quem confia no Deus que faz todas as coisas, planta de manhã, vejam bem, e está trabalhando ao entardecer. É a imagem do trabalho duro, do raiar do sol ao entardecer. E por que é que o crente trabalha assim?
de acordo com Salomão, é porque ele não sabe. Pode ser o crente mais pentecostal do mundo. Ele não sabe se esta ou aquela vai produzir. Ou se ambas darão fruto. E a ideia é, porque ele não sabe quando verá o resultado de seu trabalho, ele trabalha até o fim do processo, para então ver os resultados que Deus lhe deu. É a parte que nos cabe, irmãos. Não nos cabe, entenda, dominar o conhecimento das obras de Deus. Porque Deus nos tirou algo que amávamos tanto e nos deu algumas coisas das quais nós nem gostávamos tanto. Porque Deus frustra alguns dos nossos sonhos e nos leva a viver experiências com as quais nós nunca sonhamos. Você sabe? Alguns mistérios de Deus podem nos deixar tristes no momento. Mas Deus também tem mistérios que deveriam fazer nosso coração explodir de alegria. Pense na salvação, por exemplo. Porque Deus, o Pai de todos os povos da terra, resolveu nos escolher e nos adotar em sua família, irmão. Porque o Espírito Santo, podendo dar vida espiritual a qualquer pessoa, resolveu por mim e por você. Porque o Filho de Deus, não tendo pecado algum em sua conta, resolveu pagar a nossa com a própria vida no maldito madeiro. Esse é o mistério que deve nos colocar nas maiores experiências de alegria. De modo semelhante, irmãos, não nos cabe conhecer, dominar o futuro. Mas tantas vezes nós insistimos nisso. Tantas vezes nós vivemos como se fosse possível e pior, necessário. O pastor presbiteriano Kevin DeYoung observa, em muitas ocasiões nós nos aproximamos de Deus como se Ele fosse um horóscopo. Nós buscamos a presença de Deus e então perguntamos, Senhor, o mercado de trabalho é favorável hoje para nós? Senhor, será que eu encontrei o amor verdadeiro? Senhor, tenho que me mudar para uma cidade que começa com a letra A? Nossa obsessão com o futuro, conclui o mesmo autor, nos deixa angustiados. Pois, afinal de contas, angústia é simplesmente viver o futuro antes de ele chegar. Não precisa ser assim. Em um trecho do Sermão da Montanha, Jesus nos disse 4 vezes, vocês não precisam se preocupar com o amanhã. Por que não? Por que é que os crentes não deveriam ser possuídos de ansiedade com o amanhã? Vencidos pela ansiedade quanto ao futuro. Segundo Jesus, por 2 razões. Uma, nosso Deus conhece o amanhã. E 2, mais importante ainda, nosso Deus cuida de nós em todo o tempo. É o que Salomão está nos dizendo aqui. Vocês podem não entender todas as obras de Deus, tudo bem. Mas vocês já conhecem a Deus. O Deus que faz todas as coisas.
A soberania de Deus, irmãos, pode nos colocar para dormir nesta noite. O Senhor de toda a glória, em Cristo Jesus também é o nosso Pai. E Ele está no controle de todas as coisas. Agora, tome nota disso, irmãozinho. A soberania de Deus é onde descansamos. Não é a desculpa que usamos para não trabalhar. Tem muita gente que faz uso dela como desculpa. Não vou pregar o Evangelho porque Deus é soberano, Ele vai chamar os eleitos. Não vou me preocupar com o amanhã. Não vou trabalhar hoje porque Deus é soberano sobre o futuro. Irmão, esse não é o ensino da Escritura quanto à nossa parte. Você leu comigo. Porque Deus sabe de todas as coisas. E porque nós não sabemos de todas as coisas, nós trabalhamos desde o raiar do sol ao entardecer. Podemos não ter o controle dos resultados, os resultados pertencem a Deus. Mas a parte que nos cabe é o trabalho duro, é o aproveitar cada oportunidade que Deus mesmo nos dá. E isso para a glória dele. E não é porque não conhecemos o futuro, os resultados, que facilmente nós desistimos no presente. Os crentes trabalham duro, plantam de manhã e não deixam suas mãos à toa ao entardecer. Você entende isso? Você não pode desistir da carreira porque os primeiros anos são mais complicados. Você não pode desistir do curso que quer fazer porque o vestibular é difícil. Você não pode desistir da família porque uma crise se instalou na sua casa. Você não pode abrir mão do ministério porque não está vendo frutos agora. Como agricultor do texto, nós precisamos trabalhar do raiar do sol ao entardecer. Porque nós não sabemos se esta ou aquela vai produzir fruto. Foi o que Jesus fez, irmãos. Logo depois do que chamamos de a entrada triunfal, o Senhor disse: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não! Eu vim exatamente para isso, para esta hora. O que direi é: Pai, glorifica o teu nome. Você consegue imaginar o Filho de Deus perturbado com alguma coisa? Já tentou vê-lo suando sangue no Monte das Oliveiras? Ele precisava disso? Claro que não, mas ele foi até o fim. Como o grão de trigo, ele foi lançado não à terra, mas à cruz primeiro, e ali ele morreu. Para quê? Para dar muito fruto. Isto é, para, por meio de sua morte substitutiva, salvar todos os que lhe pertenciam e foram dados pelo Pai. Ele não desistiu da salvação porque ela era difícil. Ele foi até o fim e cumpriu a missão que era sua. Se lembram de como eu comecei? O cliente me colocou contra a parede e me disse: eu quero um preço agora.
Foram segundos de pavor. Talvez fosse o maior trabalho que eu estava por fazer. Se errasse para cima, seria muito injusto com o cliente. Se errasse para baixo, podia quebrar a microempresa do meu pai. Mas ele queria o preço na hora e eu não queria perder o trabalho. Eu pedi a ele 2 minutos. Voltei para o carro e sozinho fiz uma oração relâmpago. Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixe errar. Depois dessa oração, fiz alguns cálculos, cheguei a um valor que me parecia um pouco acima do mercado. Foi o máximo que eu pude fazer. Voltei para ele. E não é que deu certo? O Senhor olhou para mim e perguntou: quando é que você pode começar? Irmãos, nós não precisamos congelar de medo. Nós não precisamos viver à espera do tempo perfeito. Eu e vocês definitivamente não precisamos, nem nunca conseguiremos dominar o conhecimento do futuro. Nós temos algo melhor. E é por isso que podemos agir no presente, tentar no presente, nos arriscar no presente, nos aventurar no presente. Por quê? Nosso Deus está no controle. Ele cuidará de nós em todo tempo. Que tal descansar na soberania de Deus hoje, irmão? E que tal, amigo, ser salvo da ira de Deus nesta manhã? Você precisa de descanso? Você gostaria de sair daqui com a certeza da sua salvação? De que pelo menos entre você e Deus está tudo bem? É o mesmo caminho para todo mundo. Confessemos os nossos pecados. Inclusive os pecados do medo que nos paralisa. Os pecados da preocupação com o futuro que nos prejudica. O pecado do controle excessivo que precisamos ter de todas as coisas. São pecados. Confessemos nossos pecados. E lembremos, saibamos, creiamos no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus nos foram suficientes para a salvação, irmãos. E elas nos garantem o cuidado do Pai durante toda a jornada da vida. Descansemos nele. Curve a sua cabeça comigo. Feche os seus olhos. Faça uma oração ao Senhor. E também se prepare para o momento de ceia que teremos já já.